Olá, meu nome é Mayra e eu estou aqui hoje para dar boas-vindas à formação Gestão FIB 2030 e apresentar como vai ser a nossa jornada de aprendizagem por trilhas de aprendizagem. A nossa formação Gestão FIB 2030 foi idealizada pela rede FIB 2030, executada pelo Movimento Comunitário do Jardim Botânico e em fomento pela Secretaria de Justiça e Cidadania do GDF, Sejus. Nessa trilha de aprendizagem, a gente observa que teremos um caminho sistêmico que vai organizar e ordenar as ações e atividades que a gente vai desenvolver. Nosso objetivo é formar 100 multiplicadores dentre pessoas refugiadas e ou pessoas que vivenciaram ou vivenciam situação de violência doméstica, para aprender a identificar, mapear e promover ações e projetos no DF que são alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à felicidade interna bruta. A gente vai trazer conhecimentos e ferramentas que são também aplicáveis à nossa vida cotidiana, na busca pela felicidade. Nossa equipe pedagógica é formada por diferentes áreas do conhecimento. Eu sou formada em Sociologia pela Universidade de Brasília, sou educadora e avalio também em consultorias de pesquisa qualitativa o impacto de políticas públicas. A gente também vai contar com a participação da Cláudia Passos, educadora também, e que trabalha há mais de 20 anos no desenvolvimento e na coordenação de projetos para sustentabilidade, para arquitetura sustentável, além de trabalhar com inovação educacional pelo Ecohabitare. A Lígia, que também é formada em Sociologia pela Universidade de Brasília, professora universitária e pesquisadora, com diversas pesquisas qualitativas relacionadas à política, espaço público, educação, direitos humanos. O, o educador Everardo Aguiar, que é autor de um livro que a gente vai trabalhar também no nosso processo de aprendizagem, sobre as redes locais sociais. O Everardo tem formação pela Universidade Internacional da Paz e vem trabalhando como educador social nos territórios do DF já há muito tempo e foi também o coordenador da primeira pesquisa FIB que foi fomentada no DF há mais de 10 anos atrás ali, na comunidade da Rachadinha, que a gente também vai ver um pouco dessa experiência, dessa pesquisa e do impacto social gerado na comunidade da Rachadinha no DF. A gente também vai contar com a Ana Paula, que é mestre em Biologia pela Universidade de Brasília, participa do Conselho de Transparência e Controle Social no DF, participa ativamente também da Associação de Moradores do Jardim Mangueiral e de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, e da Rede Ibero-Americana de Líderes Jovens. Ela vai conversar com a gente também muito sobre a perspectiva da educação ambiental, da sustentabilidade, e atualmente a Ana cursa Direito na UNB e é servidora pública. O Guilherme Carvalho é nosso artista, mestre em arte interativa e tecnologias digitais pela UNB. Ele já foi presidente do Conselho de Transparência do GDF, ativo na mobilização cultural aqui no DF e coordena o maior festival de cinema móvel do Brasil, o Filmauê, que une tecnologia, arte e empreendedorismo. O Guilherme também vai estar com a gente nesse processo de construção da nossa cultura educacional aqui no nosso projeto. O João Paulo vai estar conosco em Inovação Social e Comunicação FIB 2030. O João é empreendedor social e idealizador, co-idealizador da plataforma FIB 2030, certificado em Gestão da Inovação pela Universidade de Brasília, vem participando muito ativamente no setor de cultura e inovação pública e impacto de políticas públicas.
e ele vai estar conosco nesse processo de gamificar a nossa formação, de transformar essa formação num processo lúdico, como um jogo, em que o aprendizado faça parte do processo, de uma forma também divertida e colaborativa. Teremos também a Olga na parte de comunicação e engajamento. A Olga vai ter muito contato com vocês. Ela também é co-idealizadora da plataforma FIB 2030, é designer, trabalha com a inovação social, tem conhecimentos em teoria U pelo Instituto Feliciência e também vem trabalhando ativamente no engajamento comunitário, na criação de moedas comunitárias e busca explorar tendências do futuro para a gente ter um desenvolvimento local em rede. E aí, iniciando a nossa trilha de aprendizagem, quando vocês tiverem acesso já à plataforma do Classroom, a gente vai orientar passo a passo como conseguir esse acesso. A nossa primeira etapa de formação vai ter como temática o FIB, Felicidade Interna Bruta. Então aqui a gente vai falar rapidamente, mas fiquem tranquilos que esses conteúdos todos vão ser aprofundados nos módulos, conforme o nosso calendário, com muita tranquilidade e flexibilidade para o processo de aprendizagem de cada um de vocês. A felicidade interna bruta, ela é um indicador que tem conhecimentos de várias áreas, né, que a gente chama de indicador multidisciplinar. A felicidade interna bruta é um indicador multidisciplinar, reconhecido pela Organização das Nações Unidas, da ONU, como uma forma de complementar indicadores já adotados pelos países, como ocorre com o Produto Interno Bruto, e que visa mensurar o desenvolvimento de uma nação. Ela foi criada em 1972 no Butão como uma forma de indicar o crescimento do país, sem considerar apenas o aspecto econômico, incluindo a percepção individual e coletiva de outras dimensões da vida social. A ONU buscou, após a experiência do Butão, em décadas na mensuração e proposição de políticas públicas com esse indicador, o FIB, ela busca recriar com diferentes países outras metodologias e formas da gente possibilitar também mensurar o desenvolvimento em outras comunidades. E aí se adaptando a contextos culturais, sociais, ambientais, né? A partir dessas experiências, eles desenvolvem 9 dimensões. Cada dimensão tem 72. A partir dessas experiências, são desenvolvidas 9 dimensões, com 72 indicadores em questionário que vão examinar bem-estar psicológico, acesso à cultura, proteção do meio ambiente, governança, saúde, educação, vitalidade da comunidade, dentre outros. Aqui, a gente vai disponibilizar essa apresentação depois para vocês. Vocês podem ver essas 9 dimensões, que são bem-estar psicológico, que é a nossa percepção sobre como anda a nossa saúde mental, a autoestima, se existe uma perspectiva de futuro, o uso do tempo, uma percepção sobre como anda o nosso tempo para trabalho, realizar atividades domésticas, atividades de lazer, se dedicar à educação ou a outros processos de aprendizagem, como anda a nossa vitalidade comunitária, que é essa percepção sobre a nossa confiança na comunidade em que estamos integrados, tanto uma comunidade local como uma comunidade mais ampliada. Então, a sensação de segurança, de pertencimento, entra aqui como aspectos importantes nessa relação, e se também existe uma vivência comunitária, a cultura também como é muito importante, uma dimensão fundamental no processo do caminho nessa trilha pela felicidade interna bruta. Então, a autopercepção de valorização da própria cultura e também se existe contato e abertura à diversidade cultural. A saúde, que de forma complementar ao bem-estar psicológico é fundamental para ser observada a saúde física, atitudes preventivas em relação a essa saúde também. A educação, onde a gente vai observar as possibilidades de experiência educacional, tanto do indivíduo quanto do acesso desse indivíduo em experiências coletivas de aprendizado, a relação com o meio ambiente, se existe uma relação de qualidade ambiental, de contato também com práticas sustentáveis, o padrão de vida, que observa não só a questão da renda, que é fundamental também no processo, né, se existe uma renda suficiente para ter uma realização
da vida desses indivíduos, mas também se existe segurança financeira e habitacional, e a boa governança é relacionada à percepção de transparência, de confiança do governo e ou da gestão na qual essas pessoas que respondem o questionário da felicidade interna bruta estão incluídas. Nas trilhas de aprendizagem do módulo FIB, a gente vai ter 3 grandes temáticas. E essas temáticas vão ter algumas aulas gravadas, que a gente chama de aulas assíncronas. Vamos ter encontros síncronos, com horários marcados, mas que também vão ficar disponibilizados depois, para que as pessoas que não possam participar no momento combinado possam também aproveitar esses conteúdos e aprender com esses conteúdos. E vamos ter também alguns encontros de dúvidas e um grupo de WhatsApp para a gente trocar informações também sobre a nossa plataforma de ensino e os conteúdos de aprendizagem. Então, na primeira parte do módulo FIB, a gente vai ver quais são as 9 dimensões, o que é a felicidade interna bruta, de qual ideia de felicidade a gente está falando. Quando a gente fala, né, de felicidade interna bruta, a gente também vai ver uma experiência de aplicação de uma pesquisa FIB com refugiados aqui do DF, que a gente desenvolve em paralelo à nossa formação, à nossa equipe, e vamos buscar cocriar esses conteúdos também com a participação de vocês. Depois a gente vai ver algumas experiências do Felicidade Interna Bruta no nosso território do DF, né, quais ações práticas que possam se conectar ao FIB, né, que são realizadas por pessoas e organizações no Distrito Federal, e alguns caminhos do FIB no mundo, né, quais conhecimentos práticos sobre a promoção do FIB em comunidades no mundo podem ser observados, para que vocês entendam e aprendam e identifiquem esses conteúdos também alinhados à vida aí de cada um de vocês. Depois a gente vai entrar no trilha de aprendizagem com a temática da Agenda 2030, que a gente chama de trilha de aprendizagem 2030, onde a gente vai conversar sobre a Agenda 2030 e os ODS. O que são esses termos estranhos, né? A Agenda 2030, ela foi uma iniciativa adotada desde setembro de 2015 por quase 200 países que fazem parte das Nações Unidas, em busca de um processo global participativo de longa duração, durou 2 anos, onde governo, sociedade civil, instituições privadas, instituições de pesquisa contribuíram para pensar objetivos importantes para toda a humanidade observar e os governos poderem implementar de modo a contornar situações graves identificadas por esses grupos ao longo desse tempo de debate, né? Então, a implementação teve início em janeiro de 2016 e ela dá continuidade à Agenda de Desenvolvimento do Milênio, que foi de 2000 a 2015, e também ampliou seus objetivos, né, com impactos aí, observando impactos de desenvolvimento econômico, erradicação da pobreza, da miséria e da fome, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, boa governança, paz e segurança, que foram temas que até então não tinham sido inseridos e que passam a compor os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem 17 objetivos com 169 metas, que vão se encaixar nos contextos sociais, culturais, ambientais de cada país, mas que, como um coletivo, precisam ser pensados para que o futuro, né, daí o nome 2030, uma meta daqui que ela se estrutura mais ou menos em uma década, né, ela possa corta, voltando. Então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são objetivos que buscam, em uma ação global até 2030, garantir uma mudança e uma possibilidade de futuro viável para as novas gerações, fundamentalmente, né, para todos nós, nas dimensões ambiental, econômica e social de desenvolvimento sustentável de uma forma integrada, né? Então a gente fala
da importância de se pensar ações de erradicação da pobreza, de fome zero e uma agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, a vida na água e a qualidade dessa vida, a vida terrestre e sua qualidade, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação de todos esses objetivos que são grandes desafios que a humanidade busca enfrentar para um futuro mais viável, menos desigual e, sobretudo, também mais feliz para todos. As metas globais impulsionam os países para definir as suas metas nacionais, de acordo com as suas circunstâncias, e incentivando que sejam incorporadas também na formulação das políticas públicas, programas e planos de governo. Na trilha de aprendizagem do nosso módulo 2030, a gente vai ver, então, com calma, né? Essa ideia hoje é só de uma breve introdução para que vocês saibam os conteúdos gerais que a gente vai ver. Nós veremos com calma quais são esses ODS, o que eles têm a ver com a nossa vida, por que eles impactam diretamente nas nossas vidas. E depois a gente vai ver algumas experiências de ações que se conectam a esses ODS ocorridas aqui no território do DF e ações que promovem esses ODS no mundo. E aí a gente vai ter a nossa última trilha de aprendizagem de formação online, que é a trilha de aprendizagem que a gente vai unir os conceitos aprendidos no módulo 1, FIB, no módulo 2, Agenda 2030, que tematiza os ODS, fazendo então a nossa trilha de aprendizagem FIB ODS. Nessa trilha de aprendizagem, a gente vai apresentar uma experiência muito importante, muito significativa que ocorre já no Distrito Federal há alguns anos, que é a metodologia de redes sociais locais. Essa metodologia é resultado de estudos, de diversas reuniões que conectaram equipamentos e serviços de assistência à saúde e território na cidade de Brasília, como centros de referência de assistência social, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, conselhos tutelares, unidades básicas de saúde. E esse estudo idealizado aí pelo escritor e educador popular Everardo, que vai estar conosco na nossa formação, mostra a possibilidade da gente construir políticas públicas que unam afetividade, né, nas trocas entre as diversidade de pessoas envolvidas numa sociedade com a efetividade da política pública. A gente vai conhecer um pouco como é isso e fazer também uma participação dessa metodologia na prática. Né? Então, vamos mostrar como que as 9 dimensões do FIB e os 17 ODS têm a ver com isso tudo, né? E como que a gente pode promover FIB e ODS, que muitas vezes as ações já ocorrem nos territórios, mas a gente precisa identificar elas dentro do FIB e do ODS, né? E a gente vai fazer também algumas atividades colaborativas e interativas para aplicar esse olhar sobre o FIB e o ODS em relação a atividades que ocorram aqui no nosso território do DF. Né? Então a gente vai mapear, localizar projetos, ações que já ocorram no nosso território e difundir isso para um público maior. Então é isso, pessoal. Eu queria fazer essa breve apresentação, falar um pouco sobre como é que está organizada aí a nossa formação, dar boas-vindas, dizer que eu estou disponível para a gente conversar, para dúvidas e dizer que a gente vai também fazer essa jornada juntos e que certamente vai ser um aprendizado também para nós e um aprendizado coletivo, colaborativo e muito importante para a gente seguir na busca por uma felicidade e também por sustentabilidade aqui no Distrito Federal. Obrigada.